Olá, eu sou Milena, acadêmica do curso de Química da Universidade Federal do Piauí, Polo de Floriano, na modalidade à distância. E eu vou demonstrar aqui para vocês um experimento bem simples sobre a influência, como se observar a influência da pressão na temperatura de ebulição da água. Então, o que eu vou precisar? Apenas de água fervendo e uma seringa de 10 ml, apenas isso. Nós sabemos que a temperatura de ebulição da água ela depende da pressão, da altitude, e nós sabemos que normalmente a 1 atm a água ferve a 100 graus. Então eu coloquei aqui uma água já aquecida, ela já foi fervida, então ela já está com 2 minutos, de 2 a 3 minutos que ela não está no fogo. Então eu vou puxar aqui apenas 5 ml dessa água e vou tampar aqui a minha seringa e puxar aqui mais para baixo até 10 ml. Então, ó, o que se pode observar, ó. Ó, o que acontece aqui? Tá criando bolhas, ela voltou a ferver. Então, por que isso acontece? Ó, vou diminuir aqui, ó. Ó, vou aumentar aqui a pressão, ó. Ela parou de ferver. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Certo? Agora, quando eu faço isso, ó, ela volta a criar bolhas. Dá pra perceber? Então, por que será que isso acontece? Ela tá fervendo, ela não tá com 100 graus. Não está aquecida a 100 graus, ó. Continua. Aí aqui, ó, faço um movimento contrário, ela volta, para de criar bolhas, para de ferver. Então, ó, puxei novamente, o processo continua, ó, criando bolhas, certo? Dá pra perceber, né? Ó, vai sem bolha, volta com bolhas. Isso aqui é apenas água normal, que já foi um pouco aquecida, né? Foi fervida anteriormente. Então, pronto. Vou devolver aqui, tá quente, ó. Ela tá um pouco quente. Então, nesse experimento, eu precisei apenas de uma seringa de 10 ml, água, ó, seringa sem agulha, né? Água, que eu fervi numa panela pequenininha, no meu fogão, tem que ter uma fonte de calor, pode ser o fogão da casa de vocês, com cuidado, sem ter a inspeção do professor ou de um adulto, porque a água quente pode queimar. E coloquei 5 ml de água, puxei o êmbolo até mais ou menos 10, né, 10 ml, e vocês viram o resultado. Agora, por que será que isso aconteceu? O que foi que ferveu? Tava quente, mas não tava a 100 graus, mas ferveu, né? Então, a pressão no interior dessa seringa, ela diminuiu quando eu puxei aqui, né? Aí, o que aconteceu? A água voltou a entrar em ebulição a uma temperatura muito mais baixa do que o que estava quando estava lá no fogo, fervendo, né? Do que foi quando ela estava submetida à pressão ambiente. Ela submeteu à pressão do ambiente, quando as bolhas aqui dentro se igualaram, a pressão da bolha se igualou à pressão ambiente, essa bolha estourou. A gente diz que ferveu, né? Soltou aquele vaporzinho. Porém, aqui dentro isso não aconteceu. E olha que ela ferveu, né? Ferveu um pouco e criou bolinhas. Ó, quando eu puxei, ó, eu tampei. Ui, tá quente, ó. Ela ainda tá, ó. Né? E detalhe, ó, na parte superior da seringa, ela está liberando vapor.
Isso fora do fogo, fora do aquecimento a 100 graus Celsius. Bom, isso aí tudo é uma questão da gente pensar assim, o que é essa pressão? O que é essa pressão? Por que é essa pressão? O que isso acontece? Bom, a pressão atmosférica, ela é a responsável por tudo isso. Mas como é que a gente pode provar que existe essa pressão atmosférica? Muito bem, a pressão atmosférica ela é uma pressão que está de todos os lados, em cima de nós, do lado, na frente e tal. E essa pressão, ela tende a aumentar à medida que a gente, por exemplo, vai subindo uma ladeira, né? Então, por exemplo, lá no Monte Everest, que é mais de 8.800 metros de altitude, a pressão atmosférica ela é 128, aproximadamente 128 atm. Enquanto que lá em Tóquio, essa pressão atmosférica ela é 1 atm, né? Ou 760 milímetros de mercúrio. E lá em Tóquio a água ela ferve perfeitamente a 100 graus. Só que lá em cima no Monte Everest, essa pressão atmosférica ela vai fazer com que a água ferva a 70 graus, 70 e pouco, 71, 72 graus mais ou menos. Então, o que eu posso observar nisso tudo? Quanto maior a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição da água. Quanto maior a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição da água. Então, e a gente sente, por exemplo, a presença dessa pressão, o efeito dessa pressão atmosférica, como se a gente estivesse subindo uma ladeira muito íngreme. A gente sente um desconforto, né? Se a gente estiver, por exemplo, levantando voo no avião, dentro do avião, a gente sente um desconforto, às vezes até situações que o nosso ouvido fica como se estivesse tampado, né, devido a essa pressão. Então, existem vários fatores. A questão da gente respirar, porque que o ar entra e sai dos nossos pulmões, também graças à pressão atmosférica. Então, isso é um assunto importantíssimo na química, porque a gente tem que saber, por exemplo, você vai fazer um experimento, tem que saber as condições de temperatura e pressão. Geralmente, a gente tem questões que a gente vê em condições normais de temperatura e pressão. Ah, por que isso? Porque é importante que se saiba, porque as substâncias, elas reagem de forma diferente em determinada pressão, determinada temperatura. Então, assim, e tudo isso, o estudo da pressão, tudo isso graças a Galileu Galilei, que era um astrônomo, mas ele estudou o comportamento da pressão, e também Torricelli, que foi o primeiro a medir a pressão atmosférica. E nós temos até hoje um aparelho chamado barômetro, que foi inventado pelo evangelista Torricelli, mas porém foi aperfeiçoado e serve para quê? Para medir a pressão atmosférica.